Pessoal, muito bem-vindo. Eu criei aqui o arquivo require.php e dentro do require eu coloquei o script de sempre. Aqui, ó, coloquei tudo certinho numa linha só, cada um dos include. Agora eu vou explicar para vocês o require. A diferença do require para o include. Eu vou vir aqui, ó, dentro do carrega arquivos, eu vou comentar isso aqui, ó. Vou comentar isso e vou comentar isso e vou comentar isso e vou comentar isso. Vou deixar somente o include once. Aqui ele vai funcionar numa boa, certinho. Agora é o seguinte, ó, em vez de colocar o include once ou somente o include, eu vou colocar o require. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo continuação da página. E aqui em cima eu vou tirar esse inc, porque esse inc é onde está todos os meus includes, todos os meus arquivos que eu estou dando include aqui, ó, no functions. Aqui, ó, estou dando require, mas só que aqui, ó, nome.php. Agora, se eu vier aqui e colocar somente o include, olha o que ele vai aparecer para mim, ó. Eu tirei aqui o inc, ó, quer dizer, não tirei ainda, né? Vou tirar agora. Eu tirei o inc. Agora eu vou vir aqui, vou dar um F5. Pode perceber, ó, ele não deu include de nada, hein? Deu erro em tudo, mas só que aqui embaixo, ó, continuação da página, ele funcionou. O include, ele não é obrigatório no nosso script. Como assim não é obrigatório? Se eu der um require aqui, require nome.php, olha o que vai acontecer, ó. Eu dei um F5, não aconteceu mais nada, ó. Ele tentou incluir o header.php e parou o script, não continuou, não fez mais nada. Pode perceber que aqui embaixo ele não tem mais essa frase aqui, ó. Ou continuação da página, ele não tem mais essa frase. Por quê? Porque na hora que eu dou um require ou require once, eu estou falando para o script que eu quero, é obrigatório que esse arquivo que eu estou tentando incluir aqui, é obrigatório para a página. Se ele não existir, se eu não conseguir fazer o include, é para a página parar, é para a página não funcionar. Então por isso que nós usamos sempre o require ou require once. Quer dizer, quando você tem um arquivo muito importante, que você vê que sem ele o seu script aí não vai funcionar, você dá um require. Por quê? Porque se ele não conseguindo incluir, não conseguindo achar o arquivo, ele vai dar um erro, e um erro gigantesco aqui, ó. Pode perceber, ó, warning, require, não achou o diretório, tudo certinho. Mas agora se eu vier aqui e colocar um include, ele vai carregar a página normalmente não, né? Porque ele não vai conseguir incluir nada, mas só que ele vai executar o resto da página aqui, ó, continuação da página aqui embaixo. Ele executa, mas se eu colocar um require, ele não executa. Ele é obrigatório esse arquivo. E o include, ele não é obrigatório. Na hora que eu dou um include, quer dizer que o arquivo ele não é obrigatório para a página funcionar. Mas se eu dou um require, ele é obrigatório. Então acho que deu para entender bem a ideia do require e do include, né? Agora se eu vier aqui e colocar um inc barra, olha lá, funcionou certinho, perfeito. E aqui eu dei um require. Agora se eu vier aqui, ó, dentro do tirar aqui, o comentário aqui, tirar o comentário aqui e aqui, e agora eu vou tirar esse inc aqui, ó. Vocês acham que agora eu dando require aqui para inc.nome, vocês acham que eu dando um require aqui, você acha que ele vai dar um erro? Pode perceber que eu tirei aqui, ó, o inc aqui, ó. Mas só que eu estou dentro do for each e estou dentro desse file exists aqui, ó. Agora vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, tá aqui, ó, apareceu somente continuação da página. Por quê? Por causa dessa verificação minha aqui, ó, if file exists. Quer dizer, se o arquivo existir, daí sim dá um require, mas só como ele faz a pesquisa e ele não acha o arquivo, não acontece nada. Quer dizer que esse require aqui não está funcionando. Então agora se eu tirar isso aqui, eu vou comentar isso e vou comentar isso aqui. Agora vamos ver, vou dar um F5 nisso aqui, olha lá, já voltou o erro. Percebe essas pegadinhas também que tem, ó, a importância desse file existe, desse negócio. O que mais que eu posso falar? Ah tá, tem o require once. O require once é a mesma, e o require é a mesma diferença do include e do include once. Na hora que eu dou um require once, eu quero que inclua somente uma vez esse aqui, ó. Eu vou dar um require, mas só que aqui eu também vou colocar um inc barra, e aqui no começo eu também vou colocar um inc barra. Agora eu vou vir aqui, F5, olha lá, ele duplicou todo o meu código.
Agora, se eu colocar somente um require, ou somente um require once, o que vai acontecer? Ele incluiu somente uma vez a página. É a mesma diferença do include once. Eu acho que esse vídeo foi rapidinho, né? Foi pequeno. Eu acho que não tem muita dificuldade vocês entenderem o include e o require, não. É muito simples. É só ter em mente o seguinte. Aqui, include não é obrigatório para a página funcionar. E o require é obrigatório para a página funcionar. Então, se eu der um include, quer dizer que o arquivo pode ou não ser importante para o site. Ele pode, posso dar um include, o arquivo pode existir ou não. Quer dizer, se ele não existir, ele vai dar aquele erro, né? Esse aqui, ó, ele vai dar um baita daquele erro. Mas só que o require, ele para o seu script, ele não deixa mais você fazer nada. Se você der um include e não existir o arquivo, ele vai dar aquele monte de erro, mas só que ele vai executar até o fim. Já o require não. O require ele vai dar o erro e vai parar o seu script. Eu sempre, quase sempre mesmo, eu uso somente esse aqui, ó, o require e o require once. Aqui o include once é incluído a página somente uma vez. Uma página não. O arquivo somente uma vez. Include once e require once. Acho que não tem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito fácil isso. Não tem uma coisa assim. Tem nada de dificuldade nisso. Você trabalhar com o include e o include once. E isso aqui, ó, esse include, eu poderia muito bem colocar o require. Por quê? Porque sem esse functions aqui, .php, o meu arquivo não pode funcionar. Eu não quero que funcione se não existir esse functions. Porque esse functions tem tudo, ó. No functions ele tem o carrega includes e o carrega arquivo. Se não existir esse includes, esse functions aqui, eu quero que pare o script, eu quero que não funcione. Então por isso aqui eu coloco um require também. Mas no caso, eu nem preciso colocar um require once, porque não vai ter outro arquivo, não tem perigo de eu dar um require de novo nesse functions.php. Mas se seu script for muito grande e você tiver sempre em dúvida se você já incluiu o seu arquivo, você dê um require once. Se o script tiver lá mais de 1000 linhas, 2000 linhas, você dá um require once nos seus arquivos que você quer ter certeza que não pode ser duplicado. Pessoal, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo capítulo, né? Que é esse capítulo 3 termina aqui. E agora eu vou começar o capítulo 4. Um abraço, pessoal, e até o próximo.